Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a associação de resistores em paralelo, para retomar os nossos estudos de eletricidade e magnetismo que nós vínhamos fazendo. Antes eu quero que vocês se lembrem das fórmulas que nós já conhecíamos, né? Que potência é igual a potência elétrica num equipamento ou num sistema elétrico é igual à diferença de potencial, ao potencial naquela região, vezes a corrente que está passando por um fio sob essa diferença de potencial. A resistência, nós havíamos definido ela como o potencial dividido pela corrente, né? Então, conforme a corrente aumenta, o potencial também aumenta, para isso aqui se manter constante, e essa proporção é dada pela resistência elétrica de cada resistor. Outra coisa que nós tínhamos visto também é que, por se tratar de um sistema conservativo, de um campo conservativo, campo elétrico, né, a soma de todas as quedas de potencial era zero, e nós usamos esse fato para poder calcular qual que é a fórmula para associação de resistores em série, nas últimas aulas. Hoje nós vamos usar um outro fato, que é o fato da soma de todas as correntes ser igual à corrente original. Afinal de contas, é como aquela história da água escoando por um tubo, né? Se você tem corrente se acumulando num tubo, ele está inchando, isso não pode acontecer. Tudo que está entrando tem que ser igual a tudo que está saindo. Vocês se lembram disso? Tudo que entra é igual a tudo que sai. E é assim que a gente pensa na corrente elétrica. Então, no caso aqui de associação de resistores em paralelo, o que a gente tem é o seguinte. Para começar, lembrem que paralelo, então o potencial ele é constante em todos os pontos do meu circuito. O que significa isso? Se aqui a diferença de potencial é U, pegando um ponto aqui e aqui, a diferença de potencial nesse resistor vai ser U também. Aqui a diferença de potencial vai ser U. E aqui a diferença de potencial vai ser U. Para pensar nisso, vocês podem pensar que cada placa da bateria é equivalente a ter uma grande placa aqui desse lado, uma grande placa aqui desse lado, em que aqui eu tenho um potencial 1, aqui eu tenho um potencial 2, em qualquer ponto que eu pegar, a diferença de potencial entre dois pontos de resistores associados em paralelo vai ser a mesma diferença de potencial, tá bom? Então, esse aqui é o palco para o que nós vamos fazer. Isso aqui são os elementos que nós temos que usar para chegar às conclusões que nós queremos chegar. Agora, o que acontece é que quem se divide aqui, olha só, eu quero que vocês notem que diferente do circuito em série, no circuito em série, a gente tinha um resistor atrás do outro, a corrente entrava por aqui e ela seguia, né? Não tinha para onde ela ir. Então, em série, a corrente é constante. Em paralelo, eu tenho essas bifurcações. Cada ponto do meu circuito é uma bifurcação. Cada ponto desses eu vou chamar de nó do circuito, tá bom? Então, muitas vezes, nós podemos ver algo chamado de lei dos nós, ou lei de Kirchhoff, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, apesar de vocês já terem tido um contato indireto com ela. Mas o que acontece? A corrente passa por um nó e ela se divide. Então, essa corrente que chega aqui como I, ela vai se dividir em cada resistor. Então, ela vai se dividir como... Eu enumerei aqui numa ordem, mas não tem problema. Ela vai se dividir aqui como uma corrente I1 e aqui em cima vem uma corrente I2. Aqui essa corrente I2 vai se dividir numa corrente I3, aliás, passa por aqui uma I3, uma I4, depois elas vão se somar tudo aqui e voltar, a soma delas tem que ser I, tudo bem? O ponto é que, pelo resistor U1, eu sei que o meu desenho não ajuda, mas a ideia que eu quero que vocês tenham é que, pelo resistor 1, passa uma corrente I1. Pelo resistor 2, passa uma corrente I2. Pelo resistor 3, passa uma corrente I3, tá bom? Desse jeito. Então, por R1 passa uma corrente I1, por R2 uma corrente I2 e por R3 uma corrente I3. E o que nós temos que obedecer? Qual é a lei física aqui? A lei física é simplesmente que a soma das correntes tem que ser igual à corrente inicial. Ou seja, I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual à nossa corrente total, desse jeito. Então, se eu quiser encontrar um sistema equivalente a esse, um circuito equivalente, com um resistor equivalente, eu tenho que ter aqui a soma das correntes que passa por cada ponto de cada resistor aqui tem que ser igual à corrente total. Então, como aqui eu tenho um resistor só, a corrente que passa por esse resistor é justamente a própria corrente. E quem é essa corrente I? Essa corrente I ela é igual, olha,
eu tenho essa lei. Se R é igual a U sobre I, isso significa que I é igual a U sobre R, certo? Logo, aqui a minha corrente vai ser igual à diferença de potencial U dividido pelo valor do resistor equivalente. Desse jeito aqui, certo? Então, eu sei que essa soma tem um valor definido já. Vamos ver agora o que é cada elemento, I1, I2 e I3. Bom, I1 é a corrente que passa pelo resistor R1. Eu posso usar exatamente a mesma fórmula, exatamente isso aqui que eu encontrei, só que no lugar de resistência equivalente vai estar o resistor 1, o valor da resistência 1, e no lugar de I vai estar a corrente I1 que passa pelo resistor R1. Então, I1 é igual a diferença de potencial, que a gente já viu que é a mesma em todos, que é igual a U. Então, I1 é igual a U sobre R1, mais I2, que é igual a U sobre R2, mais I3, que é igual a U sobre R3. E a soma dessas três coisas aqui tem que ser igual a I, que a gente já viu que é igual a U sobre o resistor equivalente. Desse jeito. Agora, olha só, aqui eu tenho U em todos os cantos, eu posso colocar ele em evidência. Eu vou ficar com U vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, sendo igual a U vezes 1 sobre o resistor equivalente, certo? Veja, como U é igual, eu posso cancelar nos dois lados da minha equação. E eu chego simplesmente à fórmula da associação de resistores em paralelo. Ou seja, 1 sobre o resistor equivalente, a resistência equivalente do meu circuito, é igual à somatória de 1 sobre cada resistor, com N indo do primeiro até um número qualquer, N grande, que eu tiver de resistores. Então, essa é a fórmula da associação de resistores em paralelo. Em comparação com a de associação em resistores em série, nós tínhamos que... isso aqui é em paralelo, tá? Em série, a gente tinha que a resistência equivalente, direto, era igual ao somatório de todas as resistências. Desse jeito. Então, assim era que nós tínhamos para a associação de resistores em série. Pronto. Agora nós temos basicamente tudo o que precisamos para poder resolver as contas de circuitos e tudo mais. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês agora. Tudo bem? Olha só, vamos supor que eu tenha um circuito em que eu tenha três resistores idênticos associados em paralelo e a resistência deles, R1, é igual a R2, que é igual a R3, eles são idênticos, e vamos supor que valha 33 ohms, certo? Eu vou fazer aquela piada de novo, porque, sei lá, traumatiza vocês e vocês não esquecem, mas qual é o nome do filme? Bom, eu quero encontrar um circuito equivalente, né? O circuito equivalente que eu vou encontrar, ele tem um resistor só, e eu quero saber qual é a resistência equivalente desse resistor. O que eu sei? Eu sei que 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, que é 33 ohms, mais 1 sobre R2, que é 33 ohms também, mais 1 sobre R3, que é 33 ohms também. Bom, como tem tudo o mesmo denominador, eu posso colocar ele aqui embaixo, e aí em cima eu faço 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 sobre 33. Só que 3 sobre 33 eu posso escrever como 1 sobre 11. Divide em cima e embaixo por 3, certo? Agora, como aqui em cima eu tenho 1, aqui em cima eu tenho 1, eu posso só inverter a ordem da minha fração. Eu chego à conclusão de que, aliás, eu vou inverter a minha fração, eu chego à conclusão de que a resistência equivalente é igual a 11 ohms. Se isso fosse um cofre, o nome do filme seria 11 ohms e um segredo. E eu não me arrependo de fazer esse tipo de piada, tá? Seguinte, num exercício específico, eu posso cobrar coisas um pouco mais sutis de resolver. E vamos fazer isso agora. Então, vamos supor que eu tenha um circuito real, tá? Com uma bateria de 12 volts conectada nele. E eu vou colocar dois resistores aqui, tá bom? Um resistor de... não sei, eu vou colocar um resistor de 7 ohms. E aqui em cima eu vou colocar um resistor de 3 ohms, vai.
certo? Eu quero saber qual é a corrente elétrica que está passando pelo resistor de 3 ohms. Então, eu quero saber qual é a corrente elétrica que passa por esse ponto do circuito, especificamente. Porque eu sei que passa uma corrente pelo de 7 e uma corrente diferente pelo de 3. Eu quero determinar qual é a corrente que passa aqui pelo de 3. Tá? Bom, devo proceder da seguinte forma. Primeiro eu vou dizer que a corrente que passa pelo de 3 é o I1, que eu quero descobrir, e a corrente que passa pelo de 7 eu chamei de I2, e ela vai me ajudar de alguma forma. O que eu preciso fazer aqui é descobrir primeiro qual é a corrente total que está passando por esse circuito, que ela vai ser a soma de I1 mais I2. Para isso, eu preciso do resistor equivalente do meu circuito. Então, eu sei que 1 sobre o resistor equivalente aqui é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 7, certo? Como é que eu faço esse tipo de conta? Por que eu escolhi números tão quebrados? Para vocês lembrarem de como se faz esse tipo de conta, como se soma frações desse jeito. Então, o que eu vou encontrar aqui é um múltiplo comum desses dois, certo? Como eles são primos, um múltiplo comum, um mínimo múltiplo comum entre eles é a multiplicação deles próprios, então vai dar 3 vezes 7, que é 21. E aqui eu faço 21 dividido por 3, que dá 7, vezes 1, 7, mais 21 dividido por 7, que dá 3 vezes 1, 3. Então, eu sei que 1 sobre, eu vou separar aqui, 1 sobre o resistor equivalente do meu sistema é igual a 7 mais 3, que dá 10 sobre 21, certo? Como eu quero descobrir quanto vale o resistor equivalente e não 1 dividido por ele, é só inverter a ordem das frações. Ou seja, o resistor equivalente ele é igual a 21 dividido por 10, que é igual a 2,1 ohms, certo? Temos um resistor equivalente, a resistência equivalente, aliás. Então, a gente consegue descobrir qual é a corrente total que está passando aqui. De que forma? Aí a gente vai apelar para aquela relação que nós vimos agora há pouco. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vê que é o fato de que a corrente é igual à diferença de potencial dividido pelo R, né? A gente tem o valor de R, a gente tem o valor de U, então a corrente total é igual a 12 dividido por 2,1. Eu vou deixar o número desse jeito, eu não vou encontrar o decimal, nem simplificar, nem nada do tipo. O que eu quero fazer é descobrir qual é a corrente que está passando por esse aqui de cima. Mas agora eu vou pegar uma outra folha. Eu vou usar o verso da que eu usei anteriormente. Agora, eu tenho o valor da corrente, eu sei quanto vale a soma dessas duas correntes aqui. Eu sei que I1 mais I2 é igual a 12 dividido por 2,1. Eu sei disso, né? E eu sei também que o potencial em cada resistor desse é o mesmo, que é igual a 12 volts. E como é que eu faria para calcular o potencial? Bom, o potencial é igual a R vezes I, simplesmente, certo? Então, eu sei que a resistência esse de 3, né? Eu sei que o potencial U é igual a resistência vezes a corrente. Então, em cada terminal aqui, em cada resistor, eu só vou fazer a resistência vezes a corrente deles e eu sei qual é o valor delas. Eu sei que 3 vezes I1 é igual ao meu potencial, 12 volts. Assim como eu sei que 7 vezes I2 é igual a esse mesmo potencial, 12 volts. Bom, só com isso aqui eu já poderia descobrir quanto vale I1 e quanto vale I2. De modo que I1 é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4 amperes, né? E I2 é igual a 12 dividido por 7. Eu vou deixar esse número desse jeito mesmo. A gente poderia fazer assim. Mas por que eu fiz esse malabarismo inteiro de calcular esse negócio? Porque às vezes nós temos um sistema que é misto e que a coisa não se comporta tão bonitinho assim. Se eu tiver um sistema que tenha paralelo, associação de resistor em paralelo, depois uma associação de resistor em série, ou seja, um sistema misto, que a gente vai ver nas próximas semanas, eu preciso montar um sistema de equação usando esse procedimento aqui, tá bom? Eu lembro que eu tinha dito para vocês que a gente ia ver um pouquinho de sistemas de equação, eu só estou mostrando como é que eles surgem. Isso aqui já é um sistema de equação, mas eu tenho duas incógnitas e
de 3 equações, é um sistema sobredeterminado, eu posso descartar uma delas sem problema. Poderia descartar qualquer uma dessas que eu conseguiria determinar tanto o I1 quanto o I2. Mas em alguns casos eu não posso. Eu tenho um sistema que vai ter a mesma quantidade de equações incógnitas e aí eu preciso calcular o meu sisteminha desse jeito. E aí, se vocês tiverem dificuldade, a gente fala melhor disso. Para hoje, para essa semana, é isso. Eu espero que vocês entendam basicamente isso aqui. Essa é a parte importante da aula, tá bom? A associação de resistores em paralelo e esses exemplos que nós fizemos e como vocês fazem para calcular esse tipo de coisa. Até semana que vem.